Deus. Evangelho relatado por Mateus, capítulo 6. Amém, meus irmãos. Amém. Evangelho relatado por Mateus, capítulo 6. Pode deixar ele vir, deixa ele vir, ele vai me cumprimentar aqui. A paz, guerreiro. Amém. Amém, José. Amém. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Senta lá, José, para ouvir a palavra de Deus. Vai lá, guerreiro. Senta lá, senta lá. Leva ele para mim, fazendo favor, para ele ficar sentadinho ali. Evangelho relatado por Mateus, capítulo 6. Versículo é o 9 em diante. Amém, meus irmãos? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Vamos reler novamente somente o versículo 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Vamos fazer a oração. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, quebrantando os nossos corações através da tua poderosa palavra. Pois a tua palavra, Pai, sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso que nós declaramos numa só fé, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha a governar os nossos corações através da tua poderosa palavra, hoje, amanhã e eternamente. Opera as tuas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, curando, libertando e restaurando, Deus vivo, santo, fiel. É isso que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Meus irmãos, o tema de hoje é o versículo 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Algumas pessoas, elas pensam que através da oração e através desse pedido, o diabo não vai tentar. Isso é errado, a pessoa ter esse pensamento. Assim, quando faz a oração, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não quer dizer que o diabo não vai tentar você, que o diabo não venha a me tentar, né? Mas a gente tem que pedir para Deus não nos deixar cair em tentação, para a gente não ceder ali para as tentações que o diabo ele vai tramar ali para fazer um servo, um escolhido de Deus, sair da presença dele. Então, hoje o tema é: não nos deixeis cair em tentação. O que é tentação para você? Fabi, vou fazer essa pergunta. O que é tentação para você? Isso. Pera, eu vou fazer melhor para os irmãos aqui ouvir, para ficar registrado. Deixa eu pegar um microfone aqui. 4, 6. Que preconceito é esse? 8 não? 8. Tá carregando a pilha? 1, 2. Por que aqui eu não tenho nem 8? 1, 2. Vai desligar tudo. 1, 2. Aqui, ó. 8. O que é tentação? O que é tentação para você?
Então, para mim, no meu ponto de vista, hoje tentação é prazeres que eu gostava e hoje vem assim à tona, amizades que eu gostava de estar, e às vezes eu tenho que estar no meio deles, mas fico do meu modo ali, afastada, sentada, mas a tentação tá ali, é a bebida. Você vê que o inimigo, é roda de amigos. Ele tem agido assim na sua vida, nessa área? A minha família gosta de bebedeira, de sentar numa mesa, beber e por conversa à toa, e eu gostava muito. E Deus tem... Para mim essa é uma tentação, porque tá dentro de casa, na família. Mas Deus tem te fortalecido, sim ou não? Através das orações. E eu me vejo diferente deles hoje. Eu não sinto vontade, mas vem à tona. Sim. Bênção. Eu vou perguntar para Rose. Rose, o que é tentação para você, Rose? O que é tentação? A palavra do nosso Deus, o tema de hoje é: e não nos deixeis cair em tentação. A oração do Pai Nosso: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Às vezes as pessoas pensam que orando Deus vai livrar ali a pessoa do diabo tentar ela, né? Mas assim, a oração está falando: não nos deixeis cair na tentação, que o diabo ele vai fazer ali. O que é tentação para você, Rose? Tentação para mim é tudo aquilo que não me convém, não agrada a Deus, mas mesmo assim o diabo põe diante de mim ali, cabe a mim decidir ou não a resistir, porque nem sempre é fácil a gente resistir, mas a gente estamos sempre com Deus presente, a gente vai lutando e Ele vai caindo. Amém, amém. A irmã Cláudia, sim, o que é tentação para você, irmã Cláudia? Para mim é tudo de ruim, coisas que vai me afastar da presença, né? Tentações, coisas ruins, né? Que vai distanciar da presença do Senhor. Que seja um filme, que seja tudo, né? São muitas coisas, aí tem muitas coisas. Então, tem muitas coisas. Em Tiago, capítulo 1, peço para os irmãos irem no livro de Tiago, capítulo 1. O versículo é o 13. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas entenda isso: Deus ele não tenta ninguém, mas ele prova, sim ou não? Ele prova. Você vê que ele provou ali a fé de Jó, sim ou não, meus irmãos? Sim ou não? Você vê em algum momento o diabo falando: olha, tem um rapaz lá, o nome dele é Jó, o Senhor fica cercando ele, né? Por isso que ele é fiel ao Senhor. Não, você vê o texto que Deus fala de Jó para o diabo: notaste o meu servo Jó? Né? E você vê que o diabo ali também, o Senhor fica cercando ele, né? Mas Deus não tentou ali o Jó, quem tentou foi o diabo. Mas entenda isso, mas Deus provou a fé de Jó. Agora aqui no versículo 14 vai dizer assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então aqui o diabo ele vai personalizar aquilo que te faz pecar, o seu ponto fraco, ele vai sempre, às vezes, mudar até mesmo de estratégia, para arrumar até mesmo um ponto fraco, às vezes, que você não sabia que você tinha, né? Você vê aqui, com Davi, colocar um exemplo de Davi no campo, o que ele era? Ele era um homem fora de série, sim ou não? Guerreava, ganhava guerras, mas Davi, assim, com mulher, o que acontecia com Davi? Você vê que Davi viu a mulher lá, Betseba, o que aconteceu com ele? O diabo, ele mudou de estratégia, mas assim, ele sempre vai procurar um ponto fraco seu. Você está prestando atenção nessa mensagem? O diabo, ele sempre vai procurar um ponto fraco seu.
né, um ponto fraco seu. E aqui nesse texto, os irmãos já conhecem, devido aos ensinamentos que eu já passei aqui. Ele fala assim: atraído, engodado pela sua própria concupiscência. O que é engodado? Às vezes tem um irmão que está nos assistindo que não sabe. Não tem aquela isca que coloca pro peixe, né? Às vezes tem peixe que gosta de minhoca, sim ou não? Eu falo assim, depende da época, né? Nos anos 90, até assim, os peixes gostavam muito de minhoca. Hoje já não, porque os pescadores estão colocando cada concupiscência para atrair o peixe, que minhoca o peixe está falando: não, isso eu não como mais não. Isso é fichinha porque os caras estão jogando aí para mim. Mas entenda isso, é aquela isca que é colocada ali na vara do pescador. Assim também, do mesmo modo que nós somos os pescadores de Deus, o diabo tem seus servos, amigos, pessoas mundanas, que têm suas iscas, que atraem assim as pessoas. É igual eu já ensinei para os irmãos: o peixe, ele morre pela onde? Os irmãos aqui que não conhecem, às vezes o irmão pode até ter falado: morre pela boca, pastor. Não, ele morre pelos olhos. Se ele não ver a isca, né, ele não vai lá comer. É verdade ou não é? Então assim também, meus irmãos, o diabo ele vai personalizar ali, sabe, aquilo que vai te tirar da presença de Deus. Por isso que você tem que falar, orar para o nosso Deus, assim, ó: não nos deixeis cair em tentação, né, mas nos livrais do mal. Que quer cair em tentação e assim fazer tudo que a palavra de Deus é contra, né? Então assim, às vezes o diabo pode colocar uma inveja assim em você. Você não me deixa cair, né, nesse erro. Ou até mesmo uma raiva. Sim ou não? Sim ou não? A raiva não vem do maligno, né? Então até isso. Então não nos deixeis cair em tentação. E por exemplo, esse assunto, não nos deixeis cair em tentação, né? Assim, o que o diabo ele é capaz de fazer um servo se afastar do caminho do Senhor é tremendo. Ele vai longe. Ele pode colocar o medo, né? O medo ele tem colocado em muitos, assim, e as pessoas acabam cedendo por conta da pressão. Quem aguenta a pressão aí, né? Quem aguenta a pressão aí? As pessoas não aguentam. As pessoas não aguentam a pressão. E quem é cristão mesmo, quem vive mesmo a palavra de Deus, ele vive em cima de pressão, né? Porque não é mais a vontade dele. Igual eu fiz a pregação no domingo, agora é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E ele pode colocar o medo. E aonde que nós devemos orar, né? É onde que nós devemos orar. Eu peço para os irmãos irem no evangelho relatado por Lucas, capítulo 22, meus irmãos. Igual eu disse, ó, o diabo ele vai personalizar assim, ó. Tem irmãos na reunião da manhã que uma irmã falou assim: pastor, meu problema é a pinga. A irmã falou: meu problema é a pinga, né? Assim, quando eu passo perto de um boteco, eu sinto aquela tentação, mas eu resisto, mas eu sinto, né? O diabo tenta ela ainda, você entendeu? Mas às vezes a pinga faz o irmão pecar. Às vezes o irmão passa na frente do boteco, às vezes até entra lá para pegar um guaranazinho, fala assim: eu vou pegar um guaranazinho para levar para casa. Mas tem irmão que não pode entrar, né, dentro do boteco, né? Por isso que eu falo, o diabo ele vai personalizar aquilo que te faz pecar. Às vezes tem pessoas que o ponto fraco é homem, sabe? É homem, assim que não pode, assim que é o ponto fraco. Cai em tentação, trai. E às vezes outras pessoas não tem problema, pastor. Tem outras pessoas que é mulher, assim, não pode ver uma mulher. O diabo aí vem aquela guerra na mente, e se entrar no coração aí cai, depois se arrepende, né? Então por isso que tem que fazer a oração, né? Não nos deixeis cair em tentação, porque o diabo ele vai personalizar. Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim, ó: ei, o diabo ele também não desiste de você.
Quem dera se o diabo desistisse de mim. É verdade, não é, né? Quem dera, você vai para outro lugar, vai procurar quem te quer. Você entendeu? Mas o diabo, ele gosta daqueles que não gostam dele também não. Ele faz de tudo para aprisionar as pessoas na carne. Então, vou colocar um exemplo que é um medo. No versículo 39, Lucas capítulo 22, Jesus Cristo vai dizer sobre isso. Olha aqui, ó. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Porque o diabo, ele vai colocar algo que vai, fazer você entrar na tentação, numa guerra dentro de você. Igual Jesus Cristo disse, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Quando você começa a fazer a vontade de Deus, está tendo uma guerra dentro de você, uma guerra na mente, uma guerra no corpo, porque a carne e o espírito, eles são inimigos. Eles são inimigos, né? Eles são inimigos. E assim vai até Jesus Cristo voltar, né? Entre os dois. E o diabo, sabendo que temos um coração voltado para as coisas terrenas, né? Ele aproveita dessa fraqueza. Então Jesus Cristo falando: orai para que não entreis em tentação. Olha aqui, ó. Ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Que ó, Jesus Cristo orava. Por quê? Porque estava num momento também angustiante para Jesus, né? Você vê que ele falava para os discípulos, né? Chegou um momento que ele estava aflito, porque ele sabia que as profecias de Isaías, que não se compara com o filme que fizeram lá, Paixão de Cristo, não se compara com o que Jesus Cristo iria passar, né? Com o que Jesus Cristo passou. Por isso que ele orava, porque a vontade da carne dele era falar: eu vou desistir. Não, é muito sofrimento. Por isso que ele orava para Deus, dizendo assim, ó, no versículo 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a sua. Meu irmão, pega isso. A vontade de Deus vai doer, até mesmo para você ser um discípulo, um obreiro aprovado. Assim, a vontade de Deus sempre vai doer, sabe? Você vai ter que, às vezes, suportar situações que você fala: mas eu não queria, mas por conta da tua palavra, Pai, eu vou suportar, eu vou até o fim, sabe? Eu não vou cair em tentação, eu não vou fazer o que meu coração quer, o que o meu corpo está pedindo, a minha vontade, mas eu vou fazer a tua vontade, Pai. Não é porque muitas das vezes, sim ou não, o diabo vem assim nessa caminhada, que é tanta porrada, que às vezes você já pensou em desistir? Já pensou em parar? Já pensou, meu irmão, em desistir? Se você já pensou, eu vou fazer uma oração aí bem forte, para isso não entrar no seu coração. Mas isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Assim, devido, assim, as porradas que você vai levando na vida, às vezes, ou através da palavra, você entendeu? Eu lembro, meus irmãos, que ó, antes de eu começar assim a assumir a igreja, ser pastor, eu não sabia assim do chamado, assim, eu não tinha uma noção, eu sabia do chamado, mas não tinha a noção, assim, o que eu poderia enfrentar por conta da palavra de Deus. E um dia o diabo mesmo, ele apareceu no estacionamento, e ele falou assim comigo, e ele falou assim: olha, você não tem noção o que eu vou fazer para você desistir, para você ceder. Você não tem noção, você não vai aguentar. E eu pensando, acostumado a ver os crentes, sabe? Eu não tinha noção. Eu falei: é boa festa, igreja, meu irmão. É só glória a Deus, as pessoas
tudo benção. Você vê os crentes, todo mundo feliz. Ele falou, você não tem, eu não sabia do chamado que Deus iria fazer na minha vida, assim, abrindo meu entendimento para a palavra dele. Quando Deus, ele abre o entendimento para a palavra dele, você confronta muitas pessoas. Às vezes você vem desconstruindo fé de pessoas que dizem ser teólogos, né? E muitas pessoas acabam até mesmo afastando de você. Às vezes você ficando sozinho. É igual o caso que aconteceu com Paulo. Você vê que ele fala, né, que Demas, ele abandonou, as pessoas abandonaram Paulo, ele ficou sozinho. Mas Deus não abandonou Paulo. Ele poderia muito bem colocar no seu coração, eu não vou mais fazer a obra não, todo mundo me abandonou, eu estou sozinho. Mas não, ele teve o pensamento assim, porque ele sabia que o que ele estava pregando era contra um sistema que é muito grande. Você entendeu? É muito grande o sistema de Satanás. Você vê que Jesus Cristo, ele fala que o mundo já é do maligno, né? Que o mundo já é do maligno. Mas e o diabo falava isso para mim, e eu falava assim, mas quem me chamou, Satanás? Ele vai me ajudar, ele vai me fortalecer, e eu vou conseguir. Meus irmãos, já chegou assim um dia que o diabo me tentou tanto assim, que eu dobrava meu joelho, meus irmãos, assim, para mim não cair, para mim não tropeçar. E eu orava, Deus, afasta de mim esse cálice, tenha misericórdia de mim, porque às vezes o diabo, ele vai muito além, né, do que você imagina. E Deus, graças a Deus, ele me fortalecia. Você entendeu? Ele me fortalecia. Assim também, meus irmãos, é quando oramos para Deus, mas quando nós guardamos a palavra de Deus. Quantas pessoas, né, ora para Deus, me livra do mal, mas faz a oração, pastor, faz uma oração para mim, faça a oração, mas depois está lá no boteco, está na roda dos escarnecedores, sabe, não vem mais para o culto, e depois ora, né? Por isso que eu preguei no domingo, não useis de vãs repetições também, palavras vãs. Me livra do mal. Já te livrei, mas você gosta de andar no mal? Você gosta de andar com aquelas pessoas que te levam para o mal? Você gosta assim, às vezes não é nem você que procura, não é nem o diabo que te procura, é você que vai procurar ele. Você entendeu? Você que vai procurar os prazeres lá, você entendeu? Então por isso você tem que tomar cuidado com o que você está procurando, assim, às vezes no celular, com o que você está procurando ouvir, tá? Então você tem que tomar um grande cuidado. Olha aqui, Jesus Cristo, ele falava assim, fazia essa oração no versículo 42, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Igual diz, essa guerra de vir para a igreja, né? Essa guerra de orar, às vezes, você entendeu? Devemos fazer a vontade do nosso Deus. Aqui no versículo 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aqui, veio uma pressão em cima de Jesus, uma pressão, e ele falou, mas eu preciso continuar. Eu não sei o que você está passando, mas continua. Maior é o que está conosco, grande é a nossa vitória. Olha no versículo 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Olha Jesus Cristo falando assim, tem muitas pessoas dormindo. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que não levanta de madrugada para orar nem 20 minutos. Levanta 2 horas, né? Tira do sono, é prazeroso, meus irmãos. Depois que você pega a rotina, você se esquece. Quando você começa o amor, não, preciso orar pelo meu irmão, preciso orar por mim, para que Deus não me deixe eu cair em tentação, porque o inimigo vai agir na sua vida. E se você não tiver em oração, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque vai faltar comunicação sua com Deus.
e você vai cair. Sabe, a oração, ela é um combustível, assim, para a gente guardar a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu peço para os irmãos, e até em Lucas capítulo 21, Jesus Cristo fala sobre isso. Lucas capítulo 21. Versículo 34, ó. Não, versículo 33 primeiro. Vigiai, pois, o tempo todo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem, quando ele vier. Orai o tempo todo para que você possa estar de pé. Vocês acharam? Lucas capítulo 21, versículo 36, meus irmãos. Amém? Acharam? Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho de Deus. Então, ó, o diabo, ele vai personalizar, meus irmãos. Olha aqui, ó, quer ver? Às vezes, desejo mundano, né, de estar em festas, né, de estar assim, se embriagando com as coisas desse mundo. Olha aqui, ó, no versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, de festas, de embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então o diabo, ele vai tentar você. Quantas pessoas não são tentadas? Quando ele fala de embriaguez, quantas pessoas não têm se embriagado com as coisas desse mundo? Sabe, tem se embriagado, tem se entregado para as coisas desse mundo, né? Então assim, você tem que vigiar, meu irmão. Assim, ó, o diabo, ele vai tentar aonde muitos cristãos caem, por conta de mestres enganadores. Mas igual Paulo, igual Pedro fala, o fim deles já está determinado, né? Do mesmo modo que Deus não poupou os anjos do céu, não poupou a geração ali de Noé, assim também será a vida, na vida deles. Fazem as pessoas serem avarentas. Olha aqui, o dinheiro, né? O dinheiro vai ser uma tentação ali que o diabo vai pôr na vida de muitos, né? E muitos, às vezes, e muitos vão ter o medo ali de falar, não, mas se eu não conquistar isso, eu nunca vou conquistar, eu não vou ter nada, né? Eu preciso conquistar agora. Tem a cena lá do vídeo que eu já falei para os irmãos, do Dinho, né, dos Mamonas Assassinas, começou a ganhar dinheiro. O pastor, né, foi falar para ele, o Dinho, você sabe o fim disso, Dinho? O fim disso é o inferno. Ele foi falar assim, pastor, nunca tive nada, pastor, nunca conquistei nada, agora eu estou conquistando. Pastor, mas quando eu ficar velho, eu volto para os caminhos do Senhor. E o pastor mostrou lá o Dinho velho, sem cabeça, sem braço, sem perna. E aonde que foi o fim do Dinho? Né? Se não guardou a palavra do Senhor, se não voltou para o Senhor. Assim também, meus irmãos, é nas nossas vidas. Você vê que Jesus Cristo mesmo fala, ninguém pode servir a dois senhores. Quantas pessoas têm dado desculpa sempre para Deus? Não, Deus vai entender. Meus irmãos, entenda uma coisa, quando você falta em um culto, você está perdendo, sabe o quê? Os conhecimentos ali, você está perdendo, assim, de saber qual que é a vontade de Deus, sabe? Assim, não é assim, eu vou ouvir pregação lá de outros pregadores.
Às vezes você está ouvindo Eleitinho, que não está te levando para o reino de Deus, só está te afastando da presença de Deus. Agora, quando você deixa de estar no trigo, onde que prega a palavra de Deus, e você deixa de ouvir os ensinamentos de Deus, sabe, você está indo para o inferno, porque Deus está te dando a oportunidade de estar aprendendo e se desviando do mal, e você está preferindo, sabe o quê? Sua caminha quente lá, que está levando muitas pessoas para o inferno, sua família, que está levando também muitas pessoas para o inferno, sabe? Então você precisa buscar, assim, Deus não apenas está na igreja, mas está ouvindo e guardando a palavra dele, você entendeu? Aprendendo, aproveitando as coisas que Deus tem colocado no meu coração, e você guardando, e fala, meu, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, porque eu tenho aprendido, e tendo essa sede, toda vez de vir ao culto, deixa eu ver o que o pastor vai me ensinar, para mim sair, sabe, das armadilhas de Satanás, para mim entrar na Nova Jerusalém, sabe, se desprender das coisas terrenas. Às vezes a preocupação das pessoas, estou passando uma dificuldade. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, se desvia do mal, sabe, que o que Deus tem na sua vida não é nem terreno, é a Nova Jerusalém, é aquilo que os olhos não viram, né? Nunca penetrou em coração humano. Você entendeu? É as coisas que Deus tem para as nossas vidas. Então, ó, pega isso. Eu estou cansado de falar. Não adianta servir 2 sem homens. Tem pessoas que não vêm nem no culto de domingo e nem assistem os ensinamentos. Essa pessoa está indo para onde, meus irmãos? Para onde que essa pessoa está encaminhando? Se ela não assiste nem os ensinamentos, você acha que é para o céu? Não está indo para o céu não, meus irmãos. Que para ir para o céu, você tem que conhecer qual que é a vontade de Deus. Não é apenas você se batizar, não é apenas você estar vindo aqui para a igreja. Não, é você estar buscando. Deixa eu ver qual que é o ensinamento que o pastor vai dar. Você entendeu? Para você conseguir sair ali da mão do diabo. Você vê que o diabo foi tentar Jesus quando ele estava no deserto. Mas Jesus Cristo conhecia a palavra. Muitas pessoas, elas caem em tentação por não conhecer a palavra. Você vê que o diabo falou assim para Jesus: faça essas pedras se tornarem pão. Jesus Cristo falou o quê? Não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você entendeu? O diabo tentou ele ali, mas através da palavra de Deus, ele não caiu. Depois o diabo mostrou riquezas para ele, e ele não caiu para trás, Satanás. Isso não se compara com o que Deus tem na minha vida. Isso não se compara para o que Deus tem assim na vida dos meus escolhidos. Então tenha isso, meus irmãos. Olha, Mateus capítulo 13, no versículo 22. Muitas pessoas são tentadas por conta do dinheiro. E dói de ver, meus irmãos, que vai ter muitas pessoas que vão passar uma vida aqui miserável e ainda vai para o inferno ainda, passar outra vida mais miserável ainda. É ou não é? Dói de ver pessoas que buscaram só migalhas do homem, e no inferno vai ter mais sofrimento ainda, por não tirar tempo ali para Deus, por não buscar, pois pensar que andar com Cristo é apenas se batizar, é apenas ficar no glória, só Deus vai fazer isso para você, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo. E a Bíblia nos ensina que é nós que devemos fazer para Deus. É nós que devemos fazer. Você vê que Paulo, ele pede: tira de mim esse espinho da carne. Deus vai falar o que para Paulo? A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Continua zelando, continua guardando ela, que essa graça basta. Olha aqui no versículo 22. E o que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha, o diabo, ele usa as riquezas para seduzir, e muitas pessoas têm em mente assim: é Deus que está me abençoando. Aí Deus fala: Deus, ele não vai abençoar ninguém, vai tirar ele da presença dele, meus irmãos. Você entendeu?
Deus ele não ia fazer isso com o filho dele, com os filhos dele. Deus faz isso? Deus ele dá algo que vai tirar o filho da presença dele? Então assim, você tem que ver, você tem que calcular. Às vezes as coisas que o diabo está oferecendo na sua vida. Amém? Olha, vamos aqui para 1 Timóteo capítulo 6. Vou ler em duas traduções. Na Almeida e na Nova Tradução Linguagem de Hoje. 1 Timóteo capítulo 6, meus irmãos. O versículo é o 9. Amém? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Olha aqui, ó. Caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha aqui, através da tentação ao dinheiro, leva o homem para outras concupiscências. O dinheiro é apenas um caminho que leva as pessoas. Pegou isso? O dinheiro é apenas um caminho que leva as pessoas para várias concupiscências. Vocês pegaram isso aqui, ó? Vou ler novamente o versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que Jesus Cristo falou, não pode, olha, você não pode amar Deus ou a mamon, ou ao dinheiro. E alguns nessas cobiças se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Eu vou ler aqui na Nova Tradução Linguagem de Hoje, somente o versículo 9. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados, olha aqui, e ficam presos nas armadilhas de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem nas desgraças e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento, de sofrimento. Você vê, meus irmãos, já vi vídeos assim de pastores que foram em casas de pessoas que tinham um helicóptero, sabe, tinha carros, mas o cara tinha uma arma apontada para a cabeça dele. Ele não era feliz. Eu já fui em casas assim, meus irmãos, de pessoas que não tinha nenhum vaso igual a gente tem, sabe? Esse vaso que a gente senta assim, aqueles vasos antigos, a pessoa colocava o pé assim, sabe? Mas a pessoa cheia do glória, cheia de bênção, prosperidade aqui dentro, sabe? Você entendeu? Então você tem que tomar um grande cuidado, porque o diabo, ele vai investir, ele não vai desistir de você. O diabo também não desiste de ninguém, meus irmãos. Então, quando você estiver passando pelo deserto, confie em Deus, não murmura, cair em tentação, murmurar. A murmuração é uma tentação onde as pessoas caem e tropeçam. Deus, ele não ama aqueles que murmuram. Então seja grata a Deus, peça para Deus, me dê sabedoria, Pai. Mas não fica murmurando. Então aqui, ó, eu vou pedir para os irmãos irem em Tiago capítulo 4, versículo 7, para a gente estar finalizando. Igual eu disse, meus irmãos,
Quantas pessoas oram Pai Nosso assim no automático, sem meditar, né? Igual eu preguei lá, quantas pessoas oravam no automático, seja feita a tua vontade, mas não entendendo qual é a vontade de Deus. Se os irmãos meditar naquela pregação, é um ensinamento tremendo, aprendendo qual que é a vontade de Deus, para estar fazendo, colocando em prática. Nos livra do mal. É igual eu falo assim, tem pessoas que Deus livra, mas depois a pessoa volta. É igual uma pregação que eu fiz, de um vídeo que eu vi, de um menininho que viu um vaso, assim criança, aquele vaso grandinho, ele falou, eu vou entrar dentro desse vaso. Ele entrou dentro daquele vaso. Não sei se para esconder da avó, ou de alguns priminhos, eu não sei. Mas ele entrou lá, ele conseguiu entrar. E depois, quem foi que disse que ele conseguia sair ali? Aí tentava se escondendo, pensou, cadê fulano de tal? E o fulano de tal, o que você está fazendo aí, menino? Eu tentei me esconder aqui, mas eu não consigo sair. E ninguém conseguia tirar aquele rapaz daquele vaso, aquela criança daquele vaso. A avó chegou, menino, o que você está fazendo aí? E mulher gosta de vaso, né? A mulher viu aquela ainda mais vó, meu vaso, menino. Aí o parente lá, não sei se é tio, pai do menino, pegou o martelo, ó, avó, o único jeito é quebrar o vaso. Mas menino, eu vou ter que quebrar meu vaso. Aí foi lá, quebrando, para tirar aquele menino. Assim é muitas pessoas, meus irmãos, curiosas, né, que ora para Deus, me livra do mal, mas quando vem a tentação, sabe, fica curioso e fica preso. Aqui, ó, Tiago tem um segredo. Tiago, ele vai falar tremendo assim nos nossos corações. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é sujeitai-vos a Deus? Obedecer a Deus. Obedecendo a Deus. Se o diabo está querendo colocar medo, obedeça a Deus. Você fala, não, eu vou obedecer a Deus. E o diabo, ele vai fugir. É por isso que o irmão, ele tem que orar, mas tem que saber o significado da oração. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, Senhor. Porque teu é o reino, o poder e a glória. O Senhor pode todas as coisas, mas nos livra do mal. Olha aqui, mas é para isso a gente tem que obedecer a Deus. Você entendeu? Que Deus, ele vai livrando a gente, meus irmãos. Deus, ele vai livrando a gente quando a gente vai obedecendo a Deus. Vamos finalizar aqui em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. O versículo é o 13. Denise, você está com aquele microfone aí? Você lê aí, Denise, para mim, daí mesmo. Deixa eu só ver aqui. Bem. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Olha, é forte, hein? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Por isso que eu falo, as concupiscências terrenas. Mas Deus é fiel, meus irmãos. Olha aqui, ó. O diabo, ele pode até se levantar, mas Deus, ele é fiel e não permitirá que sejas tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possa suportar. Então olha aqui, ó, Deus, ele vai sempre enviar um escape para você, mas resista às tentações. Ora, mas fica atento, meus irmãos. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele fala assim, ó, orai e vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, ó, pega essa pregação, não nos deixeis cair em tentação, Pai,
mas nos livrais do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Amém, meus irmãos? Amém? Até aqui a pregação. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Podem ficar de